A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Claudemir Ribeiro e tenho a alegria de trazer ao seu coração mais esta mensagem de fé. Antes eu quero convidar você para se inscrever no meu canal do YouTube, Claudemir Ribeiro, e acionar o sino para você receber notificações de todas as novas mensagens que for postado aqui. E siga-me também na página do Facebook, PR Claudemir Ribeiro, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o tema confissão de pecado. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. As pessoas sempre fazem uma pergunta sobre o perdão dos pecados, e é a respeito da confissão dos pecados que menciona ali 1 João, capítulo 1, versículo 9. Não temos que confessar nossos pecados para sermos perdoados e purificados de toda injustiça? Eu já compartilhei em várias ocasiões sobre minha própria história de luta com este versículo aí de 1 João, capítulo 1, versículo 9, ao ponto da obsessão em tentar confessar todos os pecados e viver tão consciente do pecado que eu cheguei até a acreditar que a minha salvação havia perdido. Por enquanto eu quero compartilhar com vocês uma revelação nova e poderosa para a qual o Senhor abriu os meus olhos. Nos dois casos em que vemos essa palavra pecados, em 1 João, capítulo 1, versículo 9, é o substantivo grego hamartia que é usado. Indica um princípio ou fonte de ação, ou um elemento interno que produz atos. Então, um princípio ou poder governante. Em outras palavras, sabe o que se refere? Ao princípio do pecado, ou o nosso estado pecaminoso por causa do pecado de Adão. Ao usar a forma substantiva dessa palavra, queridos, João ele claramente estava se referindo ao fato de termos cometido atos individuais de pecado, ou ele teria usado a forma verbal hamartano. Então, à luz disso, você pode ver como em 1 João capítulo 1, versículo 9, não está falando sobre confessar nossos pecados toda vez que pecamos em pensamento ou ação. João estava falando sobre a necessidade de reconhecer e confessar a Deus que somos pecadores por causa do pecado de Adão, bem como de receber o perdão por todos os nossos pecados por meio do que Cristo fez lá na cruz do Calvário. Então, com frequência nós precisamos fazer isso? Não, apenas uma vez. É por isso que em 1 João 1,9 é principalmente um versículo de salvação, que encoraja o pecador a reconhecer e a confessar o seu estado pecaminoso ou pecaminosidade, nascer de novo pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo e ter o seu estado pecaminoso que ele recebeu por meio de Adão, substituído por um novo estado justo por meio de Cristo. Então, no primeiro capítulo de 1 João, o apóstolo João estava se referindo à herética doutrina gnóstica que não apoiava a crença no estado pecaminoso do homem. João estava encorajando os gnósticos a confessar seu estado pecaminoso e receber o perdão completo do Senhor e a purificação total de todas as suas injustiças por meio de sua obra consumada lá na cruz. Sua de quem? De Cristo. Então agora, o que João diz então sobre como cometemos pecados depois de nós nos tornarmos crentes? Apenas 2 versículos depois, no capítulo 2 de 1 João, João responde a essa pergunta quando ele começa o seu discurso aos crentes. Ele falou assim em 1 João 2,1: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo o justo. Então, desta vez aqui, as palavras pecado e pecados são do verbo grego hamartano. João agora está se referindo ao pecado dos crentes, seus pensamentos e atos pecaminosos. O que João diz sobre isso? Ele nos lembra que quando falhamos como crentes, temos um advogado junto ao Pai. E quem é? Jesus Cristo. Então, por causa do nosso Senhor Jesus e do que Ele realizou lá na cruz, hoje, eu e você, nós temos o perdão e ainda permanecemos justos diante de Deus, mesmo quando nós o perdemos. Então, assim como o apóstolo Paulo lembrou a cada crente de Coríntios que haviam falhado, que ainda eram o templo do Espírito Santo, o apóstolo João, ele nos lembra que somos em Cristo e quem temos nos representado, a destra de Deus é Ele. Então você pode ver a resposta da Bíblia para vencer o pecado
E sempre lembrar aí as pessoas que servem a Deus de sua identidade de justa em Cristo. É isso que nós devemos fazer. Isso não é para nos encorajar a vivermos pecando, mas para nos encorajar a olhar para o nosso Senhor Jesus, ver nossos pecados punidos na cruz e viver vitoriosa e gloriosamente para Ele. Lembre-se disso, que se trata o verdadeiro arrependimento, voltar-se para a cruz e retornar à graça de Deus, esse favor imerecido. Quando você falhar hoje, saiba que você pode falar com Deus honestamente sobre sua falha, mas faça isso de que forma? Com a revelação da cruz do nosso Senhor Jesus. Veja seus pecados punidos lá no seu corpo e receba novamente o seu perdão e favor imerecido, para você reinar em vida com o Senhor. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Senhor, abençoa esta vida, dê a ela paz, regozijo e refrigério, em nome de Jesus. Amém. Shalom Adonai.